Salve, astronautas! Marcelo Barreto, cara, professor de Educação Física, pós-graduado em Dança e Educação Especial. Cara, tô aqui agora com um canal novo de podcast, eu vou estar apresentando aí pra vocês. Comecei a mexer com hip hop, a minha primeira participação com hip hop foi na década de 90, quando eu vi um pessoal do grupo do Power Break dançando numa varanda próxima à farmácia que o meu padrasto tinha. E aí foi ali que eu vi o primeiro contato com o hip hop, e ali eu comecei a dançar, que foi de 89 para 90. E aí nesse aí eu comecei a dançar, montei vários grupos, participei de vários grupos de dança na época. O hip hop era muito forte aqui em Campo Grande, ele acontecia na Barão do Rio Branco, no Pontilhão, e também no Terminal Bandeirantes. Era o encontro do hip hop todos os sábados à tarde. Então eu trabalhava, saía do trabalho no sábado, já passava no terminal e já ficava lá dançando com o pessoal. A situação era mais difícil naquela época porque tudo era muito caro e foi difícil acesso para todo mundo, né, cara? Então, como também eu estava começando a trabalhar, para não ter outro custo com passe de ônibus, eu já ficava direto do trabalho lá para o desenvolvimento do break lá no terminal. Aí tivemos vários grupos de dança, participei por outros grupos também. Aí lá por 97, mais ou menos, 2000, eu dei uma parada de dançar e voltei a dançar um ano e meio depois, que uma namorada minha fazia balé e ela me passou o telefone do contato do Edson Clare, que era do grupo FNK, e lá eu fiquei 10 anos dançando com o Edson. E foi aí que eu mudei minha vertente, parei um pouco com o break e comecei com as danças urbanas. E as danças urbanas foi até 2019 agora, que foi antes da pandemia. Na verdade, começamos em 2019, ficamos um mês e meio trabalhando com as danças urbanas, e aí pararam os projetos, porque a pandemia veio e atrapalhou o trabalho geral de todo mundo, né? A questão do break de danças urbanas, que eu mudei para as danças urbanas, que no hip hop existem elementos do hip hop, que é o rap, break, b-boy e os grafites. E lá na parte dos b-boys, aí vem a geral de dança. E eu entrei para a vertente das danças urbanas, que são as coreografias. E aí eu comecei a me especializar nela, fazer cursos para fora, ir para São Paulo, Santos. Participei de um internacional de São Paulo, em Curitiba, e lá a gente ficou em 5º lugar no internacional e fiquei em 2º lugar no brasileiro lá em Poços de Caldas, no campeonato em Minas Gerais. E aí dali pra frente minha carreira da dança se alavancou. E aí eu fui, e quando deu 2019, o corpo tava cansado já também, né, cara? Eu já aumentei um pouco do peso, eu parei um pouco com as danças urbanas. A parte difícil daquela época era você conseguir alcançar locais para você estar trabalhando, para estar divulgando o trabalho, porque era muito marginalizado naquela época. Então as pessoas tinham um certo preconceito muito grande em cima das danças do break em si, né? Porque normalmente quem fazia a parte do break eram os mais carentes, os mais pobres. E normalmente a grande mídia, a grande sociedade tem um preconceito sobre essas coisas de quem não tem muita a forma de se vestir, a forma de falar, que não agradava muito esse público. E com o passar do tempo, a dança foi se especializando, tomando outros caminhos, alcançando as mídias, e aí deu uma melhorada no hip hop em geral. E hoje, graças a Deus, estamos aí em 2024 com o hip hop e o break nas Olimpíadas da França. Então, a minha situação para entrar no hip hop, ela foi muito diferente e sem muito pé sem cabeça. Eu passei saí da farmácia do meu padrasto, junto com ele lá. O pessoal estava dançando numa varanda que tinha, porque não tinha locais para dançar na época, aí em 90. E eu vi aquilo e falei, caraca, eu quero dançar isso, eu quero me inspirar nisso. E aí depois que eu fiquei sabendo do Terminal Bandeirantes, que eu fui lá e vi os primeiros grupos, e aí comecei a dançar. Um grande inspirador que eu tenho aqui, que me ensinou bastante, foi o Tucamaia, o Rudinei, que foi um cara que me acolheu no começo, que me deu os primeiros passos para estar dançando o break aqui em Campo Grande. Tá, e aí foi passando o tempo, aí quando eu fui para os festivais que eu ganhei lá em 2º e 5º lugar lá nos Brasileiros Internacional de Dança, começaram os projetos aqui na prefeitura de Campo Grande. E aí eu tinha 5 grupos de dança, e desses grupos eu fui aumentando o conhecimento e a minha história no hip hop. Desses grupos de dança, meus alunos também participaram teve 2 grupos selecionados para o maior festival na América Latina de palco a céu aberto, que foi o Festival de Corumbá, a 7ª edição do festival. Fomos para Rondonópolis também, os alunos foram dançar lá. E hoje em dia eu tenho 3 alunos que se destacaram em geral, né? 2 que foram selecionados para o Rock in Rio,
Um já participou da abertura das Olimpíadas, participou de 2 Rock in Rios e grava hoje videoclipe com todo mundo que tá tocando aí. Simone Simara, Cibiel, Nego do Borel, ele tá todo viajando lá no Rio de Janeiro. E tem uma menina também, a Indy Pereira, que também tá no Rio e tá voando alto no hip hop, que veio fruto de Campo Grande aqui do nosso trabalho. Falando um pouquinho mais sobre os meus alunos que se destacaram, cara, eu tenho aqui o Patrick. Ele dançava aqui no grupo meu lá no bairro do Antônio Barbosa. Não sei se vocês conhecem lá da Cidade de Deus e do Lixão de Campo Grande. E ele foi selecionado pro Rock in Rio. Só que não pôde ir pro Rock in Rio porque a gente não tinha DRT. E nosso estado, aqui na nossa cidade, não tinha DRT ainda. E só tinha em Cuiabá. Aí eu liguei na Fundação de Cultura, eles tentaram interceder para conseguir tirar esse DRT. Aí não foi possível que o Patrick conseguisse o DRT dele para ir dançar no Rock in Rio. Aí o Roger Castro, que também foi outro aluno meu, que veio lá do bairro Zé Pereira também, que era um bairro bem perigoso, tão quanto o Dom Antônio Barbosa, ele já tinha viajado já para São Paulo, BH, já estava já em Cuiabá e conseguiu tirar a DRT dele. E quando ele foi selecionado entre os 100, ele foi um dos 20 a estar participando desse Rock in Rio. E de lá pra frente, o cara tá só voando alto e saiu aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de projetos que veio da prefeitura nossa. Vou falar um pouquinho mais sobre o aluno Roger, que eu tinha um projeto que eu participava, chamava-se Arte Sim, Violência Não, e acontecia na escola lá no Zé Pereira, a desembargador Carlos Garcia de Queiroz. Então lá a gente limpava a sala de aula e fazia as aulas. Eu tinha pouquíssimos meninos, eu tinha acho que 2 meninos só fazendo aula. Aí um dia esse Roger caiu de paraquedas da minha aula. Ia ter um campeonato, ele jogava futebol, ia ter um campeonato de futebol. E nesse campeonato de futebol ele chegou atrasado, o pessoal já tinha ido para esse campeonato, ele apareceu na porta perguntou se podia fazer aula. Quem fazia futebol e, como estava na escola, queria participar das aulas de dança. Começou a fazer aula de dança, aí ele largou o futebol e virou hoje um bailarino profissional aí de hip hop, break e tá com tudo. O cara também passou alguns apertos que passam, né? Que toda situação tem. Ele foi para BH, chegou lá em BH, um grupo que participou, se era Dança Eu Danço, convidou ele para participar. Ele foi para dançar com esse grupo, foi para Valinhos, no campeonato. Lá em Valinhos tinha uma professora norte-americana que viu ele dançando e chamou ele para ir embora para os Estados Unidos. Não conseguiu tirar o passaporte dele por besteirinha do consulado, senão ele já tinha ido embora do nosso Brasil já e estava lá com o nome de Campo Grande para fora do nosso país. A ideia do podcast veio também de um professor que veio de São Paulo para cá, o Henrique Bianchini, acho que foi na década de 2004 para 2005, a gente conversando lá, ele veio dar aula aqui para nós em Campo Grande, e ele veio falar que não tinha nada registrado sobre o hip hop em Campo Grande. Não tínhamos nenhuma nomenclatura, não tínhamos livro, não tínhamos nada falando do hip hop. Daí, cara, aquilo ficou na minha cabeça, pô, tinha que ter um jeito de registrar isso aí, né, cara? E aí foi passando o tempo e eu sempre pensando como registrar. E aí na pandemia, eu via, ficando em casa aqui assistindo, mexendo na internet, eu vi alguns grupos de podcast apresentando e eu falei, cara, aqui é um lugar, é um nicho bom que dá pra gente trabalhar e pôr e divulgar o trabalho do hip hop aqui na cidade. Daí já pensei um momento com o hip hop e comecei a perceber que o leque era muito amplo, que eu podia espalhar isso também para os outros tipos de música, para bailarinos, para teatro, para as coisas todas e divulgar e dar voz para esses grupos aqui de Campo Grande que tem um bom trabalho e não consegue mostrar para ninguém a sua história, o seu passado e mostrar como é que funciona o trabalho deles. Então a ideia inicial do podcast era dar voz para os grupos aqui de Campo Grande e estar divulgando o seu trabalho, falar mais sobre o seu trabalho. Às vezes você quer saber alguma coisa a fundo do grupo, você acaba não sabendo só superficial. E aí com o podcast você consegue estar interagindo ao vivo com eles, as nossas entrevistas e sabendo mais sobre o seu grupo. Quando eu comecei a assistir os podcasts, eu fiquei na verdade de 6 a uns 7 meses assistindo vários podcasts, cara, e viajando grande na forma da entrevista dos caras, que fugiu totalmente do padrão, né, cara? Não aquelas perguntas formadas e de coisa de 10 minutos. Os podcasts podiam se estender de meia hora até 2 horas, dependendo de como estava rolando o assunto. E aí eu tava aqui em casa, de boa, eu falei, cara, eu vou montar um podcast pra mim e vou dar início nesse trabalho. E aí foi quando eu comecei a pesquisar como é que eu podia fazer. Só que para montar um podcast no nível dos caras, eu não ia ter as condições totais para fazer isso. Mas brasileiro não pode existir nunca. Olhei, já tinha trabalhado com várias coisas, com circuito de TV, um monte de coisa. Eu readaptei todo o meu sistema para estar conseguindo fazer um podcast com um custo mais barato. E assim,
ter a qualidade da entrevista e com um custo menor do que os grandes podcasts que tem uns patrocínios por trás. E aqui no podcast eu procuro sempre trazer, vem amigos de amigos que tocam, amigos de amigos que dançam, que fazem algo diferente e que às vezes a pessoa curte as fotos dele no status, no Insta, gosta dos vídeos da pessoa no YouTube, mas não sabe da carreira da pessoa, não sabe nada. Eu trouxe aqui mesmo esse dia do Ariel Ribes, cara. O cara dança um monte, já participou de vários videoclipes de Campo Grande como bailarino e como coreógrafo. O cara é um músico de mão cheia, cara. Mostrou pra mim umas músicas, cantou aqui ao vivo também. Então, assim, o intuito maior é dar voz pros artistas daqui da nossa cidade poderem estar se expressando além da música, além da dança. Assim, porque não é fácil você conseguir chegar num patamar de ser reconhecido na cidade por pessoas e até mesmo pelos órgãos e patrocinadores. Então isso foi bem legal, dar voz para o pessoal falar sobre a sua carreira, da sua história, algo que ninguém fica sabendo, só os fãs de carteirinha que ficam sabendo dessa parte, e assim fica aberto e registrado para todo mundo, que é um simples clique consegue estar sabendo dessa história. O meu podcast também, ele não fica só aberto para quem já está lá na correria, que já é artista, está se consagrando, tá? Pessoas também que estão começando, que às vezes tem algo legal que faz no bairro, também pode estar vindo aqui participar. Eu trouxe aqui também esses dias um Quintana, ele corta cabelo lá no bairro São Conrado, ele dá curso gratuito para as crianças que estão lá e até mesmo os adultos para aprender a cortar cabelo. E ele ficou conhecido na net por aquele buraco do São Conrado que está aberto lá há mais de anos, que ele fez um vídeo e lá ele viralizou e lá ele continuou, e aí pôde divulgar mais o seu trabalho de corte de cabelo. E aí uma amiga minha conhecia ele, falou: esse trabalho é legal, e ele veio pra cá pra divulgar também os cortes de cabelo que ele faz, os cursos que ele dá pra molecada, e aí que não tinha profissão, acabava tendo uma profissão nessa pandemia que atrapalhou muita gente, né? Esse é um pouquinho da minha história, a história de como surgiu o canal Fluxo de Ideias, tá? Então, se você também quer seguir o canal, quer estar participando do canal, entra lá, deixa uma mensagem, fala pra mim o que você faz, que a gente pode estar conversando aqui, e as portas estão abertas para divulgar todo o seu trabalho, tá? Não precisa ser só artista de dança, as coisas não. Às vezes você tá lá ensinando as pessoas a fazer bolo e salgado para dar uma profissão para alguém. É isso que a gente quer pegar as pessoas que têm pouca visibilidade, que quase ninguém escuta, e é o que a gente quer pegar por lá, para que todos saibam do seu trabalho e saibam reconhecer e valorizar você que está ali, naquela luta diária, que é a luta por trás das coxias que ninguém vê. Então é isso que o nosso podcast está tentando fazer, abraçar essas pessoas que não têm voz e nunca são vistas por ninguém.